ceia. É uma noite que nós vamos participar do pão e do vinho, que simboliza o corpo do Senhor. Mas nós também, antes de participarmos da ceia, nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Se você quiser, você já pode abrir a sua Bíblia, no livro de Amós, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um dos filhos que aqui estão. Se você está sem envelope de dízimo, peça para a diaconisa. Ela estará entregando para você. Amém. Aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 8, nós encontramos um versículo que diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que nos últimos dias derramarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Quando nós olhamos para as pessoas, normalmente nas ruas, nós vemos as pessoas apressadas, vemos rostos de pessoas tristes, vemos também pessoas angustiadas. Enfim, o que nós mais podemos observar ao andarmos pelas ruas é que o ser humano está sofrendo, que o homem sofre. E isso nos remete à palavra de Deus, quando o Senhor fala para o seu povo: meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não pode reter a água. Aqui, Deus estava falando que o seu povo havia cometido duas maldades: de abandoná-lo e de cavarem para si cisternas rotas, ou buscarem outros deuses, algo que pudesse satisfazer a sua alma, o seu ser, o seu coração. E é exatamente isso que acontece nos dias atuais. As pessoas têm buscado cisternas rotas, têm buscado em tudo, mas não têm buscado a Deus. Eis aí o porquê do sofrimento do ser humano, porque eles cavaram para si, ou estão cavando a cada dia cisternas rotas, buscando algo para satisfazer, mas que não satisfaz. A cada dia mais, o vazio aumenta. Nada pode satisfazer o coração do homem, porque o coração do homem, ele tem uma forma que só se preenche com Jesus. É a forma de Jesus.
E só Jesus pode preencher a alma, o coração, a vida do ser humano. Só Jesus pode. Mas os homens continuam buscando nos vícios, na bebida, na prostituição, nas noitadas, no engano, na mentira, nos ídolos, e o vazio continua. O vazio aumenta, por isso, suicídio aumenta. As pessoas abandonando seus sonhos e se entregando ao crack, à maconha, às bebidas, enfim, a tudo aquilo que o homem possa imaginar. E nos faz lembrar o porquê Deus mandou o dilúvio para destruir a terra, porque os homens buscavam o pecado cada dia com mais profundidade, com mais vontade, com mais força. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima, e Deus, usando o profeta Amós, ele disse: e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu derramarei fome sobre a terra, mas não fome de comida, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que o ser humano está com o coração vazio, a sua fome está aumentando, a sua sede por ser feliz, por ter paz, por ter alegria, por ter algo que possa realmente dar-lhe uma convicção de eternidade, também está aumentando no coração do homem. Vejo as igrejas sendo procuradas por tanta gente. É a sede que as pessoas estão, é a fome que eles estão, de conhecer aquilo que pode saciar a sede da sua alma, que pode saciar a fome do seu espírito. E eu estou aqui me lembrando do profeta Isaías, quando ele fala para Israel, no capítulo 44, versículo 3 de Isaías, quando ele diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa de Deus, ela começou a se cumprir no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e mais do que nunca, Ele está derramando essa água, que está à disposição daquele que busca, daquele que buscar, daquele que procurar, daquele que pedir. O próprio Jesus, certa vez, isso está em São João capítulo 7, versículo 37, quando ele se coloca diante dos homens e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No versículo 38, e quem crê em mim, quem beber dessa água, jamais terá sede, e terá uma fonte que jorra do seu interior. Então, para o homem que está sedento, para o homem que vive aí no desespero, o caminho é Jesus, a solução é Jesus. Ele é a fonte da água viva. Só Ele pode dessedentar o sedento, só Ele pode fortalecer aquele homem
que está andando a cada dia a passos largos para o inferno. Só Ele pode saciar a fome da alma do ser humano, porque Ele não só é a fonte da água viva, mas Ele também é o pão vivo que alimenta, que fortalece, que firma o homem na sua fé. Ora, para essas pessoas que vivem desesperadas, sofrendo, vivendo uma vida de amargura, doente, não só no corpo, mas doente nas suas emoções. Quantas pessoas vivendo oprimida, vivendo deprimida, pessoas sofrendo emocionalmente, sem vontade de viver, sem alegria, sem prazer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele cura sim as enfermidades emocionais, Ele cura as enfermidades físicas, mas Ele também cura as enfermidades espirituais. Todo o resto de opressão, de marcas que o diabo deixou, e ainda faz as pessoas sofrer com lembranças, faz com que as pessoas vivam aí como que desesperadas, mas Jesus também pode curar as doenças espirituais, aquelas marcas que ficou do passado, sofrimento que marcaram a sua vida, a sua infância, a sua juventude, a sua vida longe de Deus. Então, essa é a fonte, é Jesus, aquele que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E por falar em fonte, por falar na fonte da água que jorra, todos nós sabemos que vivemos dias difíceis. A própria Bíblia nos diz, nas cartas de Paulo, quando ele fala que os últimos dias serão dias trabalhosos. Se você está enfrentando dias difíceis, dias trabalhosos, dias desafiadores, se você está enfrentando lutas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ou até mesmo enfrentando lutas espirituais, ataques do maligno, eu estou aqui a me lembrar de um homem de Deus, sujeito às mesmas paixões que cada um de nós temos, mas esse homem, ele tinha algo que nós temos também, o Espírito Santo. Está no livro de Juízes, e o nome desse homem era Sansão. E os filisteus queriam destruí-lo de qualquer jeito, matá-lo de qualquer jeito, e usou uma mulher. E essa mulher, que não era do povo de Deus, não tinha temor de Deus, devagarzinho foi tentando saber o segredo da sua força. E nós sabemos que a força deste homem, ela vinha de Deus. E da mesma forma, o mesmo Deus que abençoou aquele homem é o Deus que nos abençoa. O mesmo Espírito Santo que estava sobre ele está sobre nós. E assim como ele teve lutas, nós também temos. E numa daquelas armadilhas, amarraram esse homem com cordas e entregaram ele na mão dos filisteus. Era Sansão. E na verdade os filisteus avançaram para prendê-lo. Algo que nós não podemos nos esquecer, que nós temos um inimigo que não dorme. É um pensador milenar, é o diabo. São Pedro falava: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, esperando a oportunidade para te destruir. Então nós temos um inimigo,
É por isso que a Bíblia nos chama a atenção: não deis lugar ao diabo, vigiai e orai, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Aí os filisteus vieram sobre Sansão, mas ali o Espírito Santo os fortaleceu novamente, e ele quebrou, ou estourou aquelas cordas como se fossem fios queimados. E ali ele percebeu que o número de soldados era enorme. Eram 1000 filisteus, soldados, homens de guerra. E ele não podia vacilar. E nós, como crente, como servos de Deus, nós sabemos que estamos numa batalha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo nas regiões celestiais. Nós temos o inimigo, que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele se levanta com fúria, procurando arrastar os escolhidos. Por isso, meu irmão, estais atento, ser forte e corajoso, não pasme nem te espante, porque você sabe, o Senhor seu Deus é contigo por onde quer que andares. E quando Sansão percebe aquela multidão, a única arma que ele tinha ali na sua mão era a queixada de um jumento. E ele pega aquela queixada do jumento e enfrenta os filisteus, e com aquela queixada do jumento ele mata 1000 soldados filisteus, trazendo um grande livramento para Israel. Um grande livramento, mas foi uma batalha. Não foi fácil, a luta foi grande, e ele ficou com sede, muita sede, e ele achou que ia morrer, não tinha água. Meu irmão, nas nossas lutas, nós não vamos pegar nenhuma queixada de jumento em nada desse mundo, mas a nossa arma tem que ser a palavra de Deus. É com ela que nós vamos enfrentar o inimigo. É dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, somente o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é com ela que nós vencemos o inimigo. Por isso essa palavra não pode ficar longe de nós, tem que estar sempre junto do nosso coração. Aconteça o que acontecer, aonde estivermos, não saia, não se afaste, não fique longe do livro dessa lei, porque é Ele que vai fazer o seu caminho prosperar, é Ele que vai fazer você andar com prudência, é a palavra de Deus. Mas a verdade é que Sansão estava com muita sede, e muitas vezes nós também estamos assim. Após uma luta, após uma prova, após uma batalha, Sansão achou que: Senhor, eu venci essa batalha e eu vou perecer agora. Mas Deus é aquele socorro bem presente. Tenha certeza, irmão, que quando você enfrenta uma luta, passa por uma prova, passa por uma dificuldade, alguém que lhe magoa, alguém que lhe ofende, alguém que faz você ficar decepcionado, alguém que te fala mal, alguém que te persegue, tenha certeza, o Senhor é o socorro bem presente. Ele está ali abrindo sempre uma porta de escape, Ele está ali sempre segurando a sua mão, Ele não te deixa, Ele não vai te abandonar. E assim Ele fez com Sansão. Havia ali uma caverna, uma rocha, e o próprio Deus fende a rocha, e da rocha sai água, e Sansão bebe aquela água, satisfaz a sua sede,
mata a sua sede e continua a sua caminhada. E o lugar, aquele lugar onde Deus fendeu a rocha, foi dado um nome: a fonte do que clama. Porque Sansão clamou e Deus fez jorrar uma fonte de água. E nós sabemos, queridos, que existe uma fonte para aquele que clama. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Clama a mim e responder-te-ei. E quando você clama, Deus responde. Deus ouve a sua oração. Deus não te abandona. Deus é aquele que sempre está ao seu lado. Tem uma fonte, sim, quando você clamar. Há uma fonte para aquele que clama. E essa fonte é aquele que se colocou à frente e disse: alguém tem sede, venha aqui e beba. É Jesus, o Senhor nosso, Salvador da nossa alma. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Como diz: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esse é o nosso Deus, que derrama dessa água viva sobre cada um de nós. E que nessa noite possa chover nesse lugar, chover a chuva de bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Coloque-se em pé no seu lugar. Nessa noite, agora, Jefferson, nessa noite, tenha certeza que essa chuva vai trazer refrigério, que essa chuva vai trazer cura, que essa chuva vai trazer saúde, que essa chuva vai trazer vitória para a sua vida. Pode aplaudir o nome de Jesus.